Doutora Flávia, qual que é a importância de se pensar na vacinação de adulto? Vamos pela base. Porque a pessoa pensa, já passou aquela fase daquelas vacinas programadas, aquelas vacinas da infância, depois esquece disso. O adulto, às vezes, não tem nem um cartão de vacinação. É isso mesmo, Como isso é muito frequente. Muitas vezes o adulto não sabe a situação vacinal que ele se encontra, né? A gente tem dados da OMS que hoje a vacinação no mundo, ela evita 2 milhões de casos de doenças e que a gente tem uma chance de evitar 2,5 milhões de casos, estendendo a vacinação para todas as faixas etárias. Então isso é muito significativo. A vacinação erradicou várias doenças no mundo já, como a varíola, né, o sarampo aqui nas Américas, a poliomielite. Então, ela é um método, é uma estratégia muito benéfica, de eficácia comprovada, segura, e pode se estender essa proteção para a idade adulta e para a terceira idade, até inclusive de doenças que às vezes a pessoa não tem certeza se ela teve mesmo a doença ou não. Também nesse caso está indicada a vacinação. E como que ela pode fazer? Ela deve recorrer a um posto de saúde, a uma unidade básica ali de saúde próximo da sua casa? Como que ela deve regularizar o seu quadro vacinal? Isso, qualquer posto de saúde tem condição de dar essa orientação. O Ministério da Saúde oferece algumas vacinas gratuitamente no posto, né, que são as vacinas da hepatite B, febre amarela, principalmente para quem vai viajar para áreas de risco, difteria, tétano também, e a influenza, que é oferecida na época do inverno. Algumas vacinas elas não são oferecidas na rede pública, então se a pessoa tiver condição, ela pode procurar a rede privada e completar o calendário dela, tendo ou não cartão de vacinação. A senhora consegue citar para a gente aí essas que não se encontram na rede pública? São as vacinas meningocócicas, né, contra a meningite, a vacina da herpes zoster, que é indicada para pessoas acima de 60 anos, a vacina contra o HPV, hoje o SUS oferece apenas para meninas entre 9 e 11 anos, e a vacina da hepatite A também, que está indicada para adulto e não tem na rede pública para essa faixa etária. Doutora Flávia, a gente está aí, né, vivendo essa crise aí, essa epidemia aí relacionada ao Aedes aegypti, né, com os seus subprodutos, né, a dengue, chikungunya, o próprio Zika mesmo. E a gente entende que isso pode, há correntes, há vertentes de que a Zika que hoje nós temos é de uma origem asiática, e ali tem também a origem dela também africana, mas nós, há 2 anos atrás, abrimos os nossos portos, as nossas fronteiras, para receber o mundo aqui. Sim. E quando a gente fala de vacinação de adulto, a gente pensa assim, não, eu estou bem tranquilo e tudo, eu não vou estar em lugares de grande aglomeração. Qual a importância de se atualizar esse calendário, esse cartão vacinal, diante aí de um novo mega evento, grande evento, que são as Olimpíadas, que dentro de alguns dias nós receberemos o mundo aqui na nossa casa? Qualquer aglomeração é um sinal, a gente tem que estar alerta para a necessidade de vacinação. Foi feito um estudo de viajantes que vieram para o Brasil na Copa do Mundo ou viajando por outros eventos e voltaram, e não houve aumento de incidência das doenças que são imunopreveníveis, que a gente tem já uma boa abrangência de vacinação. Então isso pode indicar que a nossa estratégia de vacinação está sendo eficaz e está nos protegendo e evitando que doenças que já tenham sido erradicadas aqui, que elas voltem a acontecer. Mas, então isso a gente fala de uma proteção de grupo, né? Que é uma proteção da população. Mas a proteção individual, ela é de cada um, né? E cada um teve ou não contato com algumas doenças para desenvolver a imunidade natural, e tem a própria situação de saúde da pessoa naquele momento, que ela pode estar mais suscetível a algumas doenças. Então, neste momento, principalmente as pessoas muito mais envolvidas com turismo, como taxistas, pessoal que trabalha em hotel, que vai trabalhar nos estádios, que vai trabalhar com transporte, essas pessoas têm que estar com a vacinação em dia, para se proteger e proteger os visitantes. Isso é importante falar, porque também a gente vê que o maior problema é a falta de informação, não é verdade? Então, por isso que aqui nós levantamos essas bandeiras. E a gente vê também que tem a falta de informação
e o preconceito. O brasileiro é um povo muito, vamos dizer assim, mítico. Gosta ali de algo relacionado aos mitos, não é? Aí eu vou perguntar para a senhora, quais são os casos em que esse grupo de vacinas aí de adultos, eles são contraindicados e aqueles que são de fato mito, o pessoal tem medo das reações, de alguma possível sequela, de alguma coisa assim? Não existe nenhum produto isento de risco, né? Qualquer produto aplicável, qualquer medicamento, ele tem um risco inserido na aplicação. Mas as vacinas, ao serem disponibilizadas, elas são testadas contra a sua segurança. Então, as contraindicações absolutas são doença febril grave, o histórico de uma doença neurológica secundária à vacinação comprovada. Algumas vacinas são contraindicadas na gravidez, que são as vacinas de vírus vivos, e pacientes que estejam em tratamento oncológico ou que tenham alguma doença que baixe a imunidade. Mas todas essas situações elas têm que ser avaliadas pelo profissional que está aplicando a vacina ou pelo médico dessa pessoa. A grande maioria dos casos que a gente recebe são pessoas que às vezes está com uma gripe, uma virose, às vezes está com uma indisposição e isso não é contraindicação absoluta para aplicação de vacina. Quer dizer que a aplicação de vacina, ela sobrepõe o risco de não tomar. Né? O fato de tomar naquele momento é mais benéfico do que deixar de tomar e deixar de se proteger. Porque às vezes você pode estar ali vivendo algo temporário, Exato. Mas a vacina, o benefício vai ser duradouro. Justamente. Né? Agora, doutora, pensando aqui, por exemplo, na vacina da gripe, que é, querendo ou não, assim, é uma vacina controversa, né? Todo mundo fala, eu nunca mais tomo, porque eu tomei, fiquei ruim de cama, foi a pior gripe que eu já tive na minha vida. Como lidar com esse tipo de cultura? Isso aí tem uma resposta individual que a gente não tem como contrapor. O que a gente tem que avaliar são os estudos controlados que nos mostraram, evidenciaram a segurança dessa vacina. O que se sabe em relação à vacina da influenza é que ela previne contra formas graves de influenza. Agora a gente está saindo do verão, entrando no outono, é a nossa época de maior risco, de maior incidência de casos. Eles já estão começando a ser notificados. Então, a não ser que seja realmente uma reação muito grave e comprovadamente relacionada à vacina, que isso que é mais difícil, o benefício de usar a vacina contra a influenza é você evitar formas graves, porque a gripe, a influenza mata. Então, muitas vezes, principalmente os grupos de maior risco, que são as crianças pequenas, os idosos, as grávidas, esses grupos têm que ter uma atenção especial. A senhora falou sobre as grávidas, aí eu pergunto, nesse tempo aí onde há um pânico, aí, há um medo instalado a respeito da gravidez, especialmente relacionado à Zika, Sim. A grávida hoje, ela deve colocar o seu cartão de vacinação em dia, mesmo, até porque isso pode ajudá-la numa questão de imunização, anticorpos, até para essa questão da Zika vírus? Hoje nós não temos ainda vacina contra o vírus da Zika, né? Ela está começando a ser desenvolvida, mas assim que tiver, com certeza ela vai ser indicada. A única contraindicação para as grávidas em relação à vacinação são as vacinas, como eu falei, de vírus vivos, né? Que são a vacina de varicela, que é a catapora, sarampo, cachumbo, rubéola. Essas vacinas elas são contraindicadas durante a gravidez, febre amarela, mas elas têm que ser avaliadas no contexto do risco que aquela grávida está se expondo. Então, antes mesmo de engravidar, é interessante que a mulher já avalie o seu cartão de vacina e já se previna antes da gravidez. Se isso não aconteceu, existem as vacinas que têm que ser tomadas durante a gravidez. Que aí já faz parte do calendário do pré-natal dela. Justamente. Então vai ser a partir mais para o terceiro trimestre da gravidez, onde a gente isenta o risco fetal e ela se protege e protege também o bebê, evitando que ela vai transmitir esses anticorpos para o recém-nascido e ele já vai nascer protegido. Já vai nascer mais forte, né? Isso mesmo. Isso. Agora, doutora, para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo sobre essa questão da vacinação, eu gostaria que a senhora falasse também para o nosso telespectador, desse esse recado, porque tem muito homem aí que tem medo da injeção, o pessoal tem esses preconceitos bobos aí,
dá o seu recadinho aí para o pessoal sobre a importância da vacinação, já até chamando o pessoal para colocar o cartão em dia. A gente, como médico, né, e a gente tende a ter muito enfoque no tratamento das doenças, mas a vacinação é uma oportunidade que a gente tem de evitar o adoecimento. Assim como a gente orienta a questão da alimentação saudável, da atividade física, do consumo de água, a precaução que as grávidas têm que ter agora com o uso de repelentes, né, de evitar locais de risco. Então, todas essas medidas são medidas individuais e que têm um impacto substancial na saúde. A vacinação ela é um campo da medicina que é em pleno desenvolvimento e eu realmente acredito, como profissional e pessoalmente, que é um caminho que a gente tem da prevenção. E diga-se de passagem também, né, doutora, se eu estiver errado pode me corrigir, o Brasil é uma referência mundial em níveis de vacinação pública. Não é? O programa de vacinação que já fez 40 anos e os dados corroboram todas as medidas que foram tomadas e isso apresenta hoje um risco para os adultos, porque as doenças que eram muito comuns na infância, com a proteção das crianças, elas estão se deslocando para faixas etárias que não estão protegidas. Então aumenta a nossa responsabilidade também de deixar o cartão em dia. Tá vendo? Até as doenças se adaptam aos tempos e aos modos. Isso. E nós temos que também fazer, né? Crescer junto, mudar junto e combater aí essas doenças, que é aquilo que nos compete em nível de responsabilidade pessoal e coletiva, né? Social também, né, claro, doutora? Com certeza. Gente, olha só que bom bate-papo que nós tivemos aqui, que nos alerta, que nos abre os olhos, nos faz pensar fora da caixinha. Conversei aqui sobre a importância da vacinação de adultos com a doutora Flávia Massotti, que é médica patologista. Doutora Flávia, obrigado pela presença no nosso Tudo Pouco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.